Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós, e é sempre motivo de muita alegria estarmos reunidos para estudarmos a obra espírita. Hoje, 17 de setembro de 2021, nós estamos reunidos para estudarmos o livro Obras Póstumas, do professor Allan Kardec. A semana passada, nós iniciamos no item 50, médios, escreventes ou psicógrafos. Nós estudamos o médio mecânico, médio intuitivo, e hoje nós vamos estudar o médio semi-mecânico ou semi-intuitivo. É indispensável que você tenha feito o estudo da semana passada para poder compreender essa continuidade, tá bom? Vamos então iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Divino amigo Jesus, queridos amigos espirituais aqui presentes, Deus nosso Pai, é uma honra para todos nós termos esse minuto, esse momento, essas horas de estudo espírita. E é uma honra termos a presença de vocês, amigos espirituais, a nos inspirar, a nos conduzir, em nome do nosso Senhor Jesus. Nós agradecemos profundamente e te solicitamos, Senhor, que permaneça sempre conosco e que todos nós aqui presentes e aos nossos amigos que acompanham os nossos estudos pelo nosso canal no YouTube, que também possam sentir a tua presença, o teu amparo, o teu auxílio. E que também os nossos amigos espirituais, em particular o anjo da guarda, que possa auxiliá-los na melhor compreensão, na melhor inspiração, e que todos esses ensinos possam fazer parte da nossa vida. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Então vamos lá, nós já aprendemos que o médium mecânico não passa absolutamente nada via máquina cerebral. O médium é um aparelho, o espírito atua direto sobre a mão do médium. O médium intuitivo, nós já percebemos que vem tudo via pensamento. O médium intuitivo, ele capta todo o pensamento do espírito. E é ele que vai transcrever, é ele o médium que vai escrever. Ele vai, porque o espírito, nós já aprendemos isso, ele não transmite vocabulário, ele transmite pensamento. Quem vai revertir com o vocabulário é o médium, no caso do intuitivo. Vamos ver como é o semi-intuitivo ou semi-mecânico? Ele participa dos outros dois gêneros. No médium puramente mecânico, o movimento da mão independe da sua vontade. No médium puramente mecânico, o movimento da mão independe da sua vontade. Nós já estudamos isso. No médium intuitivo, o movimento ele é voluntário e facultativo. Ele movimenta a mão a hora que ele quer. Por quê? No médium intuitivo, ele recebe o pensamento do espírito e ele é que vai escrever. Ele é que vai dar o vocabulário ao pensamento do espírito. No médium intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. O médium semimecânico, agora vai entrar no ponto que nós queremos. Ele sente na mão uma impulsão
que independe da sua vontade. Mas ao mesmo tempo ele tem consciência do que escreve, à medida que as palavras se formam. Então, olha aqui, por exemplo, quando o nosso querido Francisco Cândido Xavier, no Pinga Fogo de 1971, no mês de junho, quando ele vai falar, quando ele estava psicografando o livro há 2000 anos, à medida que ele ia psicografando, ele via psiquicamente as imagens. Então, logo, ele tinha consciência da história. Faz sentido? Tanto é que ele tomou um susto, porque começa o livro justamente os dois patrícios, que era o Flamínio, o Públio, conversando ali no terraço, comendo frutas com as mãos. Essa foi a imagem que ele viu e ele se assustou. Aí o Emmanuel disse assim: calma, você está sobre uma certa hipnose. Você não sabe o que eu estou escrevendo, mas você sabe o que eu estou pensando, porque você vê o meu pensamento. Porque quando o Emmanuel está escrevendo, no caso Chico mecânico, mas ele conseguia ver o que o Emmanuel estava pensando. Então, por isso é que o nosso professor Allan Kardec ele vai falar que aqui nos dá um norte, mas existe particularidade nas mediunidades. Entendeu? Mesmo da psicografia. Então aqui o nosso Chico ele traz uma característica da mediunidade, da psicografia, que aqui não está escrito. Então ele viu o que o Emmanuel estava pensando. Aí a gente consegue deduzir que ele tinha consciência da história. Ele tinha consciência da história. Mas talvez não tivesse consciência do que estava, da forma que estava sendo escrita. Mas ele tinha consciência da história. Ele também diz que quando ele está psicografando, muitas vezes, o personagem que ele mais gosta sofre contra a vontade dele. Por ele não estaria sofrendo. Mostrando que a psicografia não tinha origem nele. Por ele, o personagem não iria sofrer. Entende? Então, no semimecânico, ele diz que o impulso da mão é o mesmo. O impulso da mão em escrever é o mesmo. Não sou eu conduzindo a mão, como no intuitivo. Só que, nesse caso, o impulso da mão e eu tenho consciência do que está sendo escrito. Esse é o semimecânico. Por quê? Porque a mão tem o impulso de escrever, mas eu tenho consciência do que está sendo escrito. No mecânico, eu não tenho consciência do que está sendo escrito. O médio é realmente um aparelho, um instrumento. No semimecânico, ele não deixa de ser esse aparelho, mas ele tem a consciência do que está sendo escrito. Ficou claro? Vou repetir. O médio semimecânico, ele sente na mão uma impulsão que independe da sua vontade, mas ao mesmo tempo tem consciência do que escreve, à medida que as palavras se formam. À medida que as palavras se formam. Então a gente vai ver, volta de novo no caso do Chico que eu trouxe. Ele era mecânico, mas ele via as imagens do que o espírito estava pensando. Ele captava a imagem, a fotografia, vamos dizer, a imagem do pensamento do espírito. Aqui nesse caso, ele vai tomando consciência à medida que as palavras vão tomando forma. É como, subentende o quê? Ele vai lendo. Ele vai lendo. Ele está consciente. No mecânico, ele não tem consciência, ele está num transe mesmo. No semimecânico, ele também está no transe, mas ele está consciente. À medida que a mão vai escrevendo, ele vai lendo. Entendeu? A diferença é pouca, mas é bem marcante. Com o primeiro, o pensamento vem depois do ato de escrever. Quem é o primeiro? Mecânico. Com o segundo, precede, vem antes. Com o terceiro, passa a acompanhar. Então, no segundo é quem? Intuitivo. É o intuitivo. Então, vem o pensamento e ele
vai dar as palavras, né, em torno desse pensamento. No último, que é o terceiro, ele acompanha. Então, à medida que vai escrevendo, ele vai tomando consciência do que está sendo escrito. Então, o primeiro é o mecânico, o segundo aqui é o intuitivo e o terceiro é o semimecânico. No primeiro, o mecânico, o pensamento vem depois do ato de escrever. No segundo, o intuitivo precede, porque vem antes. Ele capta o pensamento e ele dá. No terceiro, o semimecânico vai acompanhando, porque à medida que ele vai escrevendo, ele vai tomando consciência, porque ele vai lendo. Ok? Isso tudo para o professor estar colocando aqui foi essas anotações. Lembra que nós estamos estudando um livro, Obras Póstumas, tá? Então eram anotações do professor Allan Kardec em torno das suas pesquisas, tá? Isso aqui ele não tirou da cabecinha dele. Isso aqui foi resultado de todas as pesquisas que ele fez. Item 5.1. Não sendo o médium mais do que um instrumento que recebe e transmite o pensamento de um espírito estranho, que obedece à impulsão mecânica que lhe é dada, nada há que ele não possa fazer fora do âmbito de seus conhecimentos, se possui a maleabilidade e a aptidão mediúnica necessária. Assim é que há médiuns, desenhistas, pintores, músicos, versejadores, que é diversos, tá, gente? Embora estranhos às artes do desenho, da pintura, da música e da poesia. Médios e letrados que escrevem sem saber ler nem escrever. Médios polígrafo que reproduzem escritas, polígrafo, gente, autor que trata de diversas matérias científicas ou filosóficas, tá? Os médios polígrafos que reproduzem escritas de diversos gêneros e algumas vezes com perfeita exatidão, a que o espírito tinha quando encarnado. Médios poliglotas que falam ou escrevem línguas que lhes são desconhecidas e etc. Aí você vai me dizer assim, existe um espírito para se comunicar. Aí tem aqui a Conceição, que é uma analfabeta, e tem a Aramita, que tem todo o estudo acadêmico. Qual dos dois ele vai preferir para escrever? Aramita. Por quê? Porque no meu caso, que seria uma analfabeta, eles teriam muitas dificuldades para vencer. Física, material, porque nem coordenação motora eu teria. Agora, por que que isso aconteceu na época do professor Allan Kardec? Para comprovar a autenticidade do fenômeno. Era só esse o propósito. Por isso é que ele inicia dizendo, não sendo o médium mais do que um instrumento que recebe e transmite o pensamento de um espírito estranho. Estranho o quê? Porque não é o dele. Que obedece à impulsão mecânica que lhe é dada. Nada há que ele não possa fazer fora do âmbito de seus conhecimentos que possui. Ele pode fazer. Ele não possa fazer fora do âmbito de seus conhecimentos se possui a maleabilidade e a aptidão mediúnica necessária. Porque o fato da criatura ser médium, isso não dá um certificado que ele tem capacidade de dar esse tipo de comunicações. O que a tia está querendo dizer? Vamos dizer que eu seja uma analfabeta. Sou médium. Sou médium ostensivo, mas eu não sou médium mecânica. Eu não sou médium mecânica. Então, logo, eles não terão como escrever através... Mesmo eu sendo analfabeta, mesmo eu sendo médium, mas eu não tenho essa característica da mediunidade que eles necessitam para escrever. Eu teria que ser o quê?
Mecânica. Porque se eu sou analfabeta, tem como eu ser um psicógrafo intuitivo e ele escrever por... Não tem. Porque eu vou captar o pensamento, eu não vou saber escrever. É isso que ele está dizendo aqui. Por isso é que é necessário que ela tenha o quê? Uma aptidão mediúnica necessária. Então, aquela senhorinha ou aquele senhorzinho que era analfabeto e que psicografou no período da codificação, você já sabe que a faculdade mediúnica dele era o quê? Mecânica. Entendeste? Mecânica. Estamos juntos? Dá para ir para 52? Médiuns curadores. Ele também identificou essa especialidade dentro da mediunidade. Este gênero de mediunidade consiste na faculdade que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque, pela imposição das mãos, pelo olhar, por um gesto, mesmo sem o concurso de qualquer medicamento. É muito comum nós ouvirmos várias histórias em que Chico tinha essa faculdade. Então, só o olhar, só o tocar, pelo simples toque. Semelhante faculdade, incontestavelmente, tem o seu princípio na força magnética. Difere desta, entretanto, pela energia e instantaneidade de ação, ao passo que as curas magnéticas exigem um tratamento metódico, mais ou menos longo. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, se sabem proceder convenientemente. Dispõe da ciência que adquiriram. Nos médiuns curadores, ele falou do médium, o magnetizador. Então, hoje a gente não escuta muito falar do magnetismo. Mas na época do professor Allan Kardec, era um estudo que estava em alta. Lembra que o nosso professor Allan Kardec bebeu na fonte de Mesmer. Então, isso era um estudo muito comum, isso estava tomando uma proporção muito grande. E podia, sim, através do estudo, desenvolver e fazer o trabalho do magnetismo. Mas, como ele falou, não é algo instantâneo, era algo que necessitava de um tempo para realmente recuperar o paciente, ok? Exige um tratamento metódico mais ou menos longo. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, se sabem proceder convenientemente. Dispõe da ciência que adquiriram, porque eles estudaram, confere? Eu posso dizer que ele é um médium de cura natural? Não, ele desenvolveu, ele aprendeu a manipular, a usar realmente do magnetismo. Nos médiuns curadores, a faculdade ela é espontânea e alguns a possuem sem nunca ter ouvido falar do magnetismo, porque é natural, né? É médio de cura e é instantâneo. Esse caso aqui do médium curador que ele está falando é um fenômeno mediúnico ou anímico? Pode ser os dois? Pode. Vamos ver como é que ele vai desenrolar aqui, porque no caso do nosso mestre Senhor Jesus, era um fenômeno anímico ou mediúnico? Anímico. Do Cristo, né? Sempre que a gente fala o Senhor é médium de Deus. Ele é médium de Deus. Então, era um fenômeno já da própria alma, porque o nosso Senhor Jesus já acendeu a própria luz. Tanto quando a irmã Raíssa toca nele, diz uma virtude saiu de mim. Ele já é luz. Eu acho tão interessante isso, a gente vai entendendo, porque a gente acha que o amor, que é essa luz, porque essa luz ela só desenvolve quanto mais a gente ama. E é o amor que independe de troca. E se é troca já não é amor, é ainda exercício. Então, quando a gente atinge esse nível realmente desse amor natural, a gente acendeu a luz. A luz, fazei brilhar a vossa luz. A luz se acendeu. E qualquer criação divina, qualquer criatura
que se aproximar vai beber dessa luz. É natural. Não sabe fazer, não se sabe emitir outra coisa senão amor, que é essa luz. Então, chegou nesse nível de fonte, de luz. A faculdade de curar pela imposição das mãos tem evidentemente o seu princípio numa força excepcional de expansão. Mas diversas causas concorrem para aumentá-la, entre as quais é preciso que se coloquem em primeira linha. Qual é? A pureza do sentimento. Aqui falando, quando ele fala da imposição da mão, ele está falando do magnetismo. Ou seja, é algo que eu posso desenvolver através do estudo, mas ele coloca que no primeiro momento é a pureza dos sentimentos. Segundo, desinteresse. E não é só um desinteresse financeiro. É o desinteresse, inclusive, da vaidade e do orgulho. Fale, Cecília. Por exemplo, quando meus filhos eram pequenos, principalmente o Marcelo, que era muito bonito, bastava olhar para ele e ele ficava todo pendurado, né? Aí diziam, ele está com quebranto. E eu ia para o médico. Aí não melhorava, dava diarreia, aquela coisa toda. Aí uma amiga minha disse assim, olha, eu também sou católica, mas a gente acende uma fé lá a Deus e outra ao diabo. Vai naquela senhora que ela benze na hora. Mas era impressionante. Ela chegava junto, batia assim na testa dele, ele levantava a cabeça, ficava bom, pleno, alegre, tudo. Essa pessoa é o quê? É um magnetizador ou é um médio de cura? Olha só, o magnetizador, ele está pautado em uma ciência. Ele estudou e ele tem consciência do que faz, entendeste? No caso do médium curador, é natural. Ela não estudou, ela não tem nem muita consciência disso, entendeste? Ela não tem nem muita consciência. Não tem consciência de como acontece. Entendeste? Que força ela manipula. Não, ela não entende. Olha, por exemplo, tem coisas que são interessantes. O meu papai, quando estava encarnado, ele passou a rezar para as pessoas que engoliam espinha de peixe. E as pessoas buscavam, ele orava e a espinha voltava. E eu fui uma vítima. Ele já dodói e eu engoli uma espinha. Pai, eu engoli uma espinha. Ele disse, sente ao meu lado. Eu sentei ao lado dele, ele colocou a mão sobre minha cabecinha. E ali ele fez a oração dele em silêncio e disse, vai sair. Vai sair. Eu digo, vai sair. E eu fazendo os serviços domésticos e ele de Conceição. E eu percebi que ela estava me incomodando muito. Eu digo, pai, eu ainda sinto ela aqui, mas eu percebo que ela não está. Porque ela me furava mesmo, sabe? Estava muito cômoda. Eu disse, mas eu percebo que ela está, é como se ela estivesse se mexendo. Ele disse, vai sair. Aí daqui a pouco eu percebi algo incomodando, mas como se estivesse voltando. Eu fui ao banheiro e ela realmente saiu. E era uma espinha bem grande mesmo. E quando ele já estava para desencarnar, e a gente conversando, e pai, e essa história da oração, como foi isso, né? Eu não queria saber a oração, mas como foi? Ele disse, foi um amigo meu, antes de desencarnar, me chamou e passou para mim. E sempre que você precisar, você pensa no papai. Já desceu e engoliu uma espinha. Papai. A espinha foi para fora. Então a gente não sabe, uma indução realmente você pode. Então o papai de repente de um momento para outro e se sentiu com essa força de poder ajudar, mas obviamente é aquilo que entra aqui, ó, a pureza do sentimento, o desinteresse e a benevolência, porque era a vontade de ajudar. Então às vezes eu fico a pensar assim, o papai do céu só quer um coração com disposição de ajudar. Porque às vezes isso nos falta. A gente quer sempre ser ajudado, mas a gente não se predispõe a ajudar. Eu me recordo, eu também vivi uma experiência pós-cirúrgico,
na enfermaria, que eu gosto de ficar em enfermaria porque a gente vê que a gente não está sozinho na desgraça, né? Tem um monte, eu acho o máximo isso. Eu ali já no pós-operatório, eu olhava para uma senhorinha de 70 e poucos anos que tinha feito cirurgia de vesícula e ela estava com muita dor. E a filhinha dela, que já estava ali noites e noites com aquela mãe, dormiu de bodar, mesmo que não ouvia a dor da mãe, o chorar da mãe, né? E aí eu pedi para minha irmã, eu estava com soro, né? A Josi, não podia falar também, pedi que a Josi me levasse. Eu fui até ela, olhei para ela com muito carinho e comecei a fazer carinho nos cabelos dela. Obviamente aplicando um passe, né? E eu fiquei ali, apliquei um passe, depois eu fiz um movimento para que ela dormisse. E ela dormiu a noite inteira. No dia seguinte, a filha dela foi até o meu leito e disse assim para mim: olha, minha mãe já é muito idosa, eu acho que ela está caducando. Ela disse que ontem você foi até lá e que fez carinho nela e a dor dela passou. Ela pediu para você depois ir lá de novo fazer carinho. Ela não tá com dor não, é só para garantir. Eu só ri. E a minha irmã confirmou que eu tinha ido realmente, para não pensar que a mãe dela estava delirando. Então a gente percebe que o Papai do Céu está sempre com disposição realmente de nos ajudar. E que uma boa intenção e que realmente com um movimento que esteja desprovido de vaidade, orgulho ou qualquer coisa parecida, vai sim receber assistência e vai ser acolhido. É por isso essa fala aqui, ó, o desinteresse, a benevolência, o desejo ardente de proporcionar alívio, o desejo ardente de proporcionar alívio, a prece fervorosa e a confiança em Deus. Numa palavra, todas as qualidades morais. A força magnética é puramente orgânica. Pode, como a força muscular, ser dada a todas as pessoas, mesmo ao homem perverso. Mas só o homem de bem se serve dela exclusivamente para o bem, sem segundas intenções nem satisfação de orgulho ou vaidade. Por ser mais depurado, o fluido do homem de bem possui propriedades benfazejas e reparadoras, que não pode ter o do homem vicioso ou interesseiro. Então, todos têm à disposição, sim, mas obviamente aquele que carrega um coração bom, o fluido dele é muito melhor do que aquilo que ele vai chamar de vicioso ou interesseiro. Como já foi dito, todo efeito mediúnico resulta da combinação dos fluidos que emitem um espírito e um médium. Pela sua conjugação, agora já vai falando do misto, né? Esses fluidos adquirem propriedades novas, que separadamente não teriam, ou pelo menos não teriam no mesmo grau. A prece, que é uma verdadeira evocação, atrai os espíritos bons, sempre solícitos, em secundar os esforços do homem bem intencionado. O fluido benéfico dos primeiros se une facilmente com o do segundo, ao passo que o fluido do homem vicioso se junta às dos espíritos maus que o cercam. Então, quando a mãe está amamentando o filho, ali aquele momento, acarinhando, ali ela está envolvendo no seu magnetismo aquela criança. O homem de bem que não dispusesse da força fluídica não conseguiria fazer grande coisa por si mesmo, a não ser apelar para a assistência dos espíritos bons, pois sua ação pessoal seria quase nula. Uma grande força fluídica, aliada à maior soma possível de qualidades morais, pode operar em matéria de curas verdadeiros prodígios. Então aqui ele nos falou do médium natural, o médium curador, aquele que ele tem. Ele falou do magnetismo, que pode ser essa ciência que pode ser desenvolvido, que era o que estudavam principalmente na época. E ele fala desse movimento de você utilizar esse magnetismo pautado dentro da sua pureza de sentimento, desinteresse, benevolência, o desejo ardente de proporcionar alívio e a prece fervorosa e a confiança em Deus. E completando com a assistência espiritual, né? Eu digo que, normalmente, quando eles me chamam,
e que a pessoa está para desencarnar, o passe ajuda muito a pessoa a desencarnar. Facilita bastante. Facilita mesmo. É impressionante. É impressionante. Eu me recordo, uma vez eu fui fazer... A pessoa desencarnar. Se já estiver mesmo naqueles períodos. E olha, gente, é um alívio, porque às vezes a pessoa fica numa agonia que não é fácil. Uma vez eu fui a fazer um evangelho, porque eu passo num rapaz, um rapaz jovem. Era soro positivo, naquela época não tinha cura ainda. E eu disse, olha, até a próxima semana. E ele agradeceu muito. Quando eu saí, que eu entrei no carro, o amigo espiritual falou, não vai ser necessário vir a próxima semana. 2 ou 3 dias depois ele desencarnou. E já foram várias situações que nós fomos visitar e a pessoa 2 ou 3 dias depois acaba realmente desencarnando. Meus amigos, a próxima semana nós vamos finalizar. Se você tem dúvida nesse assunto, quer aprofundar, eu sim recomendo o livro A Gênese, porque nós temos um capítulo no livro A Gênese retratando, só falando de fluidos, tá bom? Agradecemos a Deus, nosso Pai, a espiritualidade amiga e até o nosso próximo encontro. No primeiro, o mecânico, o pensamento vem depois do ato de escrever. No segundo, o intuitivo precede, que vem antes. Ele capta o pensamento e ele dá. No terceiro, o semimecânico vai acompanhando, que à medida que ele vai escrevendo, ele vai tomando consciência, porque ele vai lendo. Se eu sou analfabeta, tem como eu ser um psicógrafo intuitivo e ele escrever? Não tem. Porque eu vou captar o pensamento, eu não vou saber escrever. Então, aquela senhorinha ou aquele senhorzinho que era analfabeto e que psicografou no período da codificação, você já sabe que a faculdade mediúnica dele era o quê? Mecânica. Olha só, o magnetizador, ele está pautado em uma ciência. Ele estudou e ele tem consciência do que faz, entendeste? No caso do médium curador, é natural. Ela não estudou, ela não tem consciência de como acontece. O Papai do Céu só quer um coração com disposição de ajudar. Porque às vezes isso nos falta. A gente quer sempre ser ajudado, mas a gente não se predispõe a ajudar. Fazer brilhar a vossa luz. O amor, essa luz, ela só desenvolve quanto mais a gente ama. E é o amor que independe de troca. Então, quando a gente atinge esse nível desse amor natural, a gente acendeu a luz. Quer dizer, não se sabe emitir outra coisa senão amor, que é essa luz.